Fala pessoal, tudo bem? Que bom que você está aí mais um dia para a gente poder compartilhar junto a palavra de Deus. Obrigado por você estar aí. E eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo lá no livro de Apocalipse, capítulo 5, versos 5 e 6. A Bíblia diz assim: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Eu queria voltar um pouquinho lá no início, quando Deus criou o homem e a mulher, ali no jardim do Éden. Deus criou Adão e Eva. E Deus, ele fez tudo perfeito. A Bíblia diz que Deus, ele criou o homem à imagem e semelhança dele. Então Deus criou ali os dois e eles estavam, vivendo uma vida ali no jardim do Éden, uma vida perfeita. Porém, nós conhecemos a história, eu estou aqui resumindo. Eles foram lá e colocaram o dedo no plano de Deus, naquilo que Deus havia feito. E ali, através daquela atitude deles, entrou o pecado na humanidade. Eles pecaram. E ali, essa imagem e semelhança que Deus havia planejado, que Deus nos criou, ela foi perdida através do pecado de Adão e Eva. E ali eles seguiram e Deus, ele planejou algo, mas não saiu, e nunca esse plano ele saiu do controle de Deus. Ali, depois disso, eu vou encurtar a história para você entender. Veio Jesus. Por que veio Jesus? Para que essa imagem e essa semelhança ela fosse resgatada, ela fosse trouxéssemos de volta aquilo que Deus havia planejado, aquilo que Deus havia criado. Então veio Jesus e nos resgatou e nos abraçou. E a Bíblia conta que esse era o plano de Deus, para que nós pudéssemos desfrutar disso, para que a gente pudesse viver essa plenitude de Deus, para que a gente pudéssemos estar perto de Deus. E esse sempre foi o plano de Deus. O plano de Deus foi sempre que nós tivéssemos um relacionamento com Ele. O plano de Deus fosse que Ele sempre estivesse perto de nós. Então Jesus, ele veio e resgatou essa essência. E isso nos fez imagem e semelhança de Deus. Mas aí você me pergunta, como ser igual a um Deus perfeito? Como ser igual a um Deus que nós cremos pela fé? Como ser igual a um Deus que nós não vemos? E é exatamente por isso que Jesus, ele veio. Jesus, ele desceu. Ele viveu aqui nessa terra. Ele se fez homem. Jesus, ele sofreu as mesmas dores que nós sofremos. Jesus, ele foi traído. Jesus, ele pagou o preço. Ele esteve aqui, ele veio nessa terra. Ele se fez pobre para que nós tivéssemos a riqueza, para que nós pudéssemos desfrutar da presença de Deus, para que nós pudéssemos desfrutar desse tesouro que é a salvação. E ali já estava tudo planejado por Deus, para que nós pudéssemos crer nele, para que nós pudéssemos seguir a Ele, e o mais importante, para que nós pudéssemos imitar a Ele, para que nós fôssemos os seus imitadores, e que a gente pudesse levar esse amor, levar essa palavra. E hoje nós conheceremos alguns aspectos de Jesus, quem Ele é. E aqui no livro de Apocalipse, João aqui ele retrata Jesus como um leão e Jesus como um cordeiro. Jesus como um leão num símbolo de realeza, num símbolo de domínio, Nós conhecemos o leão, ele é o rei da selva. Então aqui Jesus ele está retratado como um leão, assim, simbolizando o Senhor dos Senhores, um rei poderoso, e também como um cordeiro, como um servo e humilde. E mesmo Jesus sendo rei, como eu disse,
ele desceu e viveu como um homem, ele foi servo, mesmo com toda a sua majestade, mesmo Jesus sendo rei, estando sentado à direita de Deus, ele escolheu descer, sofrer, ser humilhado. Jesus, ele foi cuspido, e tudo isso ele fez e ele passou por nós, por amor a nós. E nós vemos aqui esse equilíbrio em Jesus, ele em ser o rei, em ser leão, e o cordeiro em ser o servo. E hoje também eu queria trazer isso para os nossos dias, para que nós também pudéssemos achar esse equilíbrio em saber quem nós somos e o poder que nos foi dado. Assim, manter a nossa humildade e a nossa dependência em Deus. A Bíblia nos diz lá no livro de 1 Pedro 2,9 que nós somos geração eleita, nós somos o sacerdócio real, nação santa, um povo exclusivo de Deus. Mas isso não quer dizer que eu sou melhor do que a pessoa que está do meu lado. Isso não me dá o direito de me achar superior às pessoas, de me achar melhor, de ser uma pessoa ali de repente que quer mostrar algo, uma maioridade em cima das pessoas. Não, esse poder não foi para isso. Esse poder nos foi dado para que nós soubéssemos quem nós somos em Deus, para que nós pudéssemos anunciar as grandezas dele. Esse poder foi derramado sobre a nossa vida para que a gente possa anunciar as boas novas, porque é para isso que nós somos chamados, para anunciar as boas novas, levar o amor de Jesus, e assim nós pregarmos um Cristo com poder através do amor e através da humildade. Essa humildade também que nos faz saber que sem Deus nós não somos nada. Essa humildade que de repente está faltando um pouco na nossa vida, talvez estejamos sofrendo, a nossa vida não anda, a nossa vida não vai para frente, né? Relacionamentos quebrados, a nossa vida é uma bola de neve, um dia a gente está mal, outro dia a gente está bem. Talvez esteja faltando essa humildade, saber essa dependência de Deus, que nós somos totalmente dependentes dEle, para que a gente possa experimentar esse poder do leão na nossa vida, do rei soberano, mas também experimentar esse favor. E eu tomei posse dessa palavra lá em 1 Pedro, que sim, eu sou povo exclusivo de Deus, eu sou sacerdócio real do Senhor, mas ao mesmo tempo eu aprendi que sem Deus eu não sou nada. Que ao mesmo tempo que essa capacitação que vem através do poder de Deus, ela realmente é importante sim, esse poder, mas se esse poder que me foi dado, se ele não vier acompanhado ali de atitudes que mostrem realmente Deus através da minha vida, através de uma vida íntegra, de atitudes que mostrem realmente Deus, o amor de Deus, esse poder nada adianta, e esse não é o propósito. É tempo de nós levantarmos isso, uma geração que vive sim um evangelho verdadeiro, uma vida santa sim, que não tem vergonha de manter a santidade, de dizer que é separado. É hora de demonstrarmos sim um evangelho de um Deus poderoso, de um rei soberano que está acima de todas as coisas, um Deus criador do céu e da terra. Mas também é tempo de nós demonstrarmos um evangelho de um Deus bondoso, de um pai amoroso que se preocupa com seus filhos, que se preocupa nos detalhes da nossa vida. Se é importante para você, é importante sim para Deus. É tempo de nós demonstrarmos esse amor de um pai bondoso, de um Jesus que está acessível a nós, que veio aqui nessa terra, viveu, morreu naquela cruz, se entregou por nós, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele venceu, e nós também venceremos. Ele foi até o fim, e Ele nos diz para que nós tenhamos bom ânimo, para que nós levantássemos a nossa cabeça e olharmos para Ele em minhas dificuldades. Isso é quem Ele é. Jesus sim, Ele é o Rei Leão, Ele é poderoso, soberano, mas Ele é o Cordeiro, o servo, humilde. E nós temos que carregar essa verdade. Nós temos que ser a luz na escuridão.
ser essa mão que levanta, não essa mão que aponta o dedo para acusar. Que nós não sejamos aqueles fariseus que ao encontrar aquela mulher adúltera, eles julgaram ela, eles atacaram, eles pegaram as pedras. Mas qual foi a atitude de Jesus? Jesus estendeu a mão para ela, Jesus a levantou. Que essa seja a nossa atitude, que possamos ter esse equilíbrio em saber quem nós somos, que somos escolhidos de Deus, que somos povo dele, sim, mas que possamos usar esse poder para levar essa mensagem de amor, essa mensagem de paz, de esperança a todos. E também saber que sem Ele nós não somos nada. Jesus, Ele quer se revelar a nós, sim, como um Rei poderoso, que está no controle da nossa vida, Rei soberano, que está acima de todas as coisas, que nada passa desapercebido aos olhos dEle. Mas eu queria compartilhar isso com você também, que Ele quer se revelar a nós como um cordeiro, entregue, assim como está escrito lá em Isaías, no capítulo 53. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Isaías, no capítulo 53, no verso 3 até o 7. E a Bíblia diz assim para nós: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado em sofrimento, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos caso algum dele. Aqui é o profeta Isaías, ele está falando de Jesus. Verso 4: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Porém ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Verso 6: todos nós como ovelhas andávamos desgarrados, cada um se desviava pelo seu caminho. Porém o Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e ele foi afligido, porém não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim não abriu a sua boca. Esse é quem Jesus é, o cordeiro que se entregou por nós para que nós tivéssemos vida. Ele tomou as nossas dores para que hoje nós fôssemos sarados, para que hoje nós fôssemos curados. Talvez você já experimentou o poder de Deus na sua vida, milagres, e hoje você precisa experimentar esse favor de um cordeiro, de um servo, de uma cura, um milagre de uma libertação, esse favor imerecido, essa graça que nós não merecíamos. E Jesus, Ele veio, se entregou e Ele tomou as nossas dores, e Ele não desistiu de nós, mesmo nós não merecendo o seu amor. Mas isso é quem Ele é. Ele é amor, a esperança, a paz, é isso que flui dele, é vida. Então Ele morreu, morte de cruz, para que nós tivéssemos vida. Então Ele é a própria vida, e Ele foi até o fim, e nós também não vamos desistir, nós iremos até o fim. Nós lutaremos um bom combate, nós vamos sim guardar a nossa carreira, nós vamos perseverar em meio às dificuldades e em meio às lutas, porque o Senhor venceu e nós venceremos, e nós não desistiremos, e nós iremos até o fim. Nós iremos até o fim, até que Ele venha. Essa é a mensagem que eu queria deixar para você. Quem Jesus é. Experimente Ele como um Rei poderoso, como um leão, e como um cordeiro humilde, que se entregou por nós. Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. E até a próxima. Deus te abençoe.